O tema da nossa escola aberta de hoje é Joaquim de Fiore e a Nova Era. O abade Joaquim, religioso cisterciense calabrês, não foi o criador de um corpo doutrinário traduzindo as reflexões sobre o sentido da história universal e interpretando-a em função do fim dos tempos, simplesmente porque essa sempre foi, uma preocupação universal. O cristianismo assimilara o do judaísmo por intermédio do Apocalipse de São João, casando-a, em casos específicos, com contributos pagãos que seria fastidioso discriminar. Chegados ao século XII, diversos expositores cristãos na esteira de Santo Agostinho manifestavam o sentimento de existir progresso na história humana. Essa atravessaria períodos distintos à medida que se encaminhava para o fim dos tempos. Como, porém, o clímax da evolução for atingido na encarnação, nenhuma outra expectativa se justificava. Neste contexto, Joaquim de Flora irá atuar como catalisador, recriando as aspirações num segundo clímax, conducente a um terceiro estágio ainda dentro da história e, por consequência, não sobrenatural. O veículo da demonstração será a sua teologia trinitária bebida na Sagrada Escritura. Segundo ele, esta contém frases misteriosas, a verba mística, passíveis de duas leituras, uma superficial, ou segundo a letra, outra mais profunda, ou segundo o espírito. Joaquim de Fiore compara essa inteligência espiritual à estrela que guiou os magos e põe de sobreaviso quanto ao seu caráter multiforme, que, aliás, não deve surpreender, visto que o espírito, uno em si mesmo, é múltiplo nos seus dons. As vias que conduzem a Deus são completamente diferentes das estradas terrestres, assemelhando-se antes, como alerta psalmista, aos itinerários marítimos que não deixam vestígios. Cada nauta, isto é, cada novo leitor das Escrituras, deve ser suficientemente audaz para eleger a sua própria via conforme o impelir o espírito dos ventos. Diversidade não significa contradição. A variedade das inteligências não é sinal de erro, antes, pelo contrário, só atesta a profundidade e sutileza do mistério. Se os nautas estiverem aptos a consultar as estrelas, até porque existem estrelas fixas, válidas para todos, atingirão, qualquer que seja o itinerário que cada um siga, o porto único. A inteligência deriva exclusivamente da letra, dupla em si mesma, visto ser constituída pelos testamentos Velho e Novo, ou tripla, pois, por vezes, é conveniente agregar às escrituras divinas os ensinamentos dos santos padres. Essa inteligência, apesar de una em si mesma, pode assumir 12 modalidades redutíveis a 4 ou a 2, conforme se escalonam ou agrupam em gêneros mais fundamentais. Os dois tipos básicos de inteligência são, segundo a letra, ou típica, segundo o espírito, ou espiritual. A inteligência histórica não se deve confundir com a letra ou com a própria história. As analogias que propõe a nível individual ou coletivo permitem ao cristão extrair exemplos e consolação. A inteligência moral trata das virtudes e dos vícios. A inteligência alegórica refere-se à doutrina e à vida espiritual. Todas procedem diretamente da letra, e a ordem que porventura entre si exista é apenas de dignidade. As inteligências histórica e moral são auxiliares da conduta e capazes de produzir frutos abundantes. Contudo, não nos introduzem na esfera do conhecimento de Deus e das suas grandes obras. A alegoria, ou inteligência alegórica, que lhes é superior, comporta, pelo contrário, nas suas 3 subdivisões, uma verdadeira gradação. Principia necessariamente pela tropologia, passa a contemplação, antes de se estender à anagogia. A tropologia é a especialidade dos doutores e corresponde à fé. A contemplação, que vem a seguir, é própria daqueles que se dedicam à oração e ao cântico dos salmos, dizendo respeito aos dons do Espírito Santo e correspondendo à esperança. Finalmente, a anagogia é apanágio daqueles que já se libertaram do fardo carnal e habitam a Jerusalém celeste. Reporta-se às coisas desta pátria de bem-aventurados e ao próprio Deus, correspondendo à caridade. A anagogia marca o termo da ascensão, visto que não existe perfeição maior que a caridade, nem ser superior a Deus.
O exercício da inteligência típica, ou segundo a letra, convém muito particularmente aos pastores. É uma outra espécie de inteligência que, face à inteligência segundo o espírito, constitui um novo ciclo que se desdobra em 7 modalidades ou modos especiais, dirigidos pelos 7 espíritos enviados dos céus à terra. Cada um desses modos relacionam-se com um dos diversos estados que é vulgar encontrar entre os homens no seio da Igreja, isto é, com uma das diversas funções santas, ou com um dos diversos momentos da história da salvação. Ao estabelecer o quadro anterior, o objetivo do abade Joaquim é especialmente tornar manifesto o acordo entre os 2 testamentos ou as 2 histórias santas, a anterior e a posterior a Cristo, e não é indispensável, para existir verdadeiro acordo, que as 2 sejam perfeitamente equivalentes. Cada uma dessas 7 modalidades de inteligência, segundo a letra, está relacionada com a Trindade Divina sob um aspecto particular. A primeira é relativa ao Pai, a segunda ao Filho, a terceira ao Espírito Santo, a quarta é relativa simultaneamente ao Pai e ao Filho, a quinta ao Pai e ao Espírito Santo, a sexta ao Filho e ao Espírito Santo, a sétima é relativa às 3 pessoas da Trindade. Todavia, para se entender devidamente em que consiste o acordo, torna-se necessário inscrevê-lo no quadro mais vasto em que Joaquim de Fiore o inscreve, o das idades ou estados do mundo. Assim, a obra da Trindade vai se definindo progressivamente no decurso de 5 idades determinantes de 5 situações diversas do gênero humano. Primeiro, antes da lei. Segundo, da lei. Terceiro, do Evangelho. Quarto, da inteligência espiritual. Quinto, na pátria. As 4 primeiras idades são, na realidade, tempos. A última ou quinta idade sucederá o fim dos tempos e, por esse motivo, escapa ao nosso entendimento. As 2 primeiras podem fundir-se numa única e, com efeito, Joaquim referir-se-á exclusivamente às 3 idades, status ou tempo. O tempo antigratiam, o tempo subgratiam e um tempo quod evitino expectamus. Ao tempo da lei natural sucede o tempo da lei evangélica, que por sua vez deverá dar lugar ao tempo da inteligência espiritual. O primeiro foi na ciência ou na luz, o segundo na sageza ou na beleza, o terceiro será na plenitude do espírito ou no amor. O primeiro foi o tempo dos velhos, o segundo o tempo dos homens maduros, o terceiro será o tempo dos meninos. É possível estabelecer um paralelismo entre as 3 idades e os 7 dias da criação, ou os 7 períodos do mundo, os aetates. O tempo do Pai abrange os 5 primeiros períodos, o do Filho o 6º período, o tempo do Espírito Santo abarcará o 7º. Cada uma das 3 pessoas das 3 idades terrestres, abrangendo 42 gerações, conhece uma dupla data de origem, a da sua inauguração antecipada e a da sua efetiva fundação ou confirmação, isto é, a data da iniciação ou germinação e a data da clarificação ou frutificação, respectivamente. A primeira idade, inaugurada por Adão, foi confirmada pelos patriarcas e por Moisés. A segunda, inaugurada pelo rei Oséias, frutificou a partir de Jesus o Cristo e dos seus apóstolos. Quanto à terceira, inaugurada pelo bem-aventurado São Bento, só frutificará nos tempos do fim, a seguir ao regresso de Elias, segundo o Espírito, e a derrota do Anticristo. As idades entrelaçam-se umas nas outras. Quando a seguinte começa a germinar, a precedente frutifica ainda. A segunda idade é dupla, característica que lhe advém do fato de um lado existir a Igreja do Oriente, com São João Evangelista e a Virgem, e por outro, a Igreja do Ocidente, com São Pedro e São João Batista. Deus assim o ordenou para estabelecer simultaneamente a ordem sacerdotal e a ordem monástica, a vida ativa e a vida contemplativa, o magistério da predicação doutrinal e a religião virginal e casta. Joaquim denomina a primeira e segunda idades Velho e Novo Testamento, respectivamente. Embora o Novo Testamento seja superior ao Velho em dignidade, o acordo existente entre ambos não equivale à harmonia referida pelos padres da Igreja. Não se baseia numa correspondência alegórica, mas numa semelhança segundo as proporções. A correspondência entre as 2 letras, a do tempo da lei e a do tempo do Evangelho, isto é, entre a história de Israel e a história da Igreja, está expressa pelo Apocalipse, no qual se encontram encerrados todos os mistérios da história.
Só a abertura dos 7 selos permitirá conhecer os 7 períodos cuja sucessão paralela constitui cada um dos 2 tempos. O terceiro tempo está, aliás, como os outros 2, subdividido em 7 períodos. Contudo, só esquematicamente se poderão determinar os acordos futuros que, não sendo literais, obrigam a extrair a inteligência espiritual da inteligência histórica, pois a pedagogia divina é progressiva. Deus conduz os seus eleitos por etapas. O Evangelho Eterno, ou Evangelho do Espírito, que não é um novo livro, mas apenas a inteligência espiritual dos 2 testamentos, só será promulgado no início da terceira idade. A Igreja institucionalizada, tal e qual existe desde Jesus, a Igreja dos doutores intelectuais, sucederá então, para durar até o juízo final, uma Igreja de contemplativos, assente num papado renovado e assistida por 12 chefes espirituais, tanto quanto os patriarcas e os apóstolos, e 2 novas ordens de homens religiosos que a conduzirão na travessia do Jordão até a terra prometida da terceira idade. Não admira, pois, que as chamadas profecias de Joaquim tenham suscitado nos séculos imediatos a extraordinária especulação que se conhece. O seu prestígio foi garante de uma difusão considerável que se estendeu a obras de autoria e fidelidade doutrinal incertas, as quais passaram a correr com o seu nome. Até o próximo Escola Aberta.